Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos aqueles que estão conectados conosco para este tempo na presença de Deus. Que o Senhor ministre o seu coração através desta palavra em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus que está no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 17, onde nós lemos o seguinte. A palavra de Deus diz: um homem, ele procurou Jesus, dizendo: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Tragam um menino até aqui, disse Jesus. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então Jesus falou, repreendendo o espírito imundo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. O nosso texto, como você ouviu, nos conta a história de um homem cujo filho estava endemoniado, possesso de um espírito surdo-mudo. E por ter visto a inutilidade dos esforços dos discípulos para curar o seu filho, o resultado foi que aquele homem tinha pouca ou quase nenhuma fé quando Jesus lhe pediu que trouxesse o menino até ele. Vemos isso pela fala daquele pai ao filho. No versículo 22, o homem diz: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Se você prestou atenção, aquele homem colocou um se naquela questão. E esse se, com certeza, estava colocado por aquele homem no lugar errado. Porque ele coloca: se o Senhor pode fazer alguma coisa. Mas Jesus, que é extremamente sábio, que é cheio de graça e bondade, ele não ordena que o pai retire aquele se. O que Jesus faz? Jesus tenta mostrar ao homem o lugar correto daquele se. A impressão que se tem que quando Jesus fala é que ele disse: na verdade, não deveria de haver um se em relação ao meu poder ou nem quanto à minha disposição de abençoar. O se está em outro lugar. E aí, Jesus, ele diz àquele homem: se você crer. Ali era o lugar exato do crer. E Jesus complementa: porque tudo é possível para aquele que crê. Então, Jesus, ele sutilmente, sabiamente, ajuda aquele homem a entender que o se daquele homem estava no lugar errado. Porque aquele homem disse: se o Senhor puder.
estava totalmente errado. Então Jesus, ele reordena aquele se, colocando no lugar certo. Se você crer. Ali é a chave para que as coisas aconteçam. Então, com essas palavras do mestre, o que acontece? A confiança no coração daquele homem começou a ser restaurada. Ele voltou a ter uma outra perspectiva da situação. Tanto é que, na sequência, aquele pai, ele faz uma rápida oração para que a sua fé fosse ativada pelo Senhor. Diz: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E, em função desta oração, Jesus imediatamente libera a palavra. E ele dá uma ordem, expulsando aquele espírito surdo e mudo, e dando ainda uma ordem mais intensa: em nunca mais volte para atormentar este menino. E o texto nos mostra que imediatamente aquele menino foi liberto daquela opressão e foi plenamente restaurado na sua saúde. Seus ouvidos se abriram e a sua língua começou a falar. Um milagre realmente tremendo e extraordinário. Então, eu queria comentar mais algumas coisas que eu creio que são importantes, há lições aqui que a gente precisa aprender. Porque muitas vezes nós temos problemas em receber e experimentar alguma coisa exatamente por causa do ser. Então nós, como aquele pai, geralmente vemos que há um ser, só que nós colocamos o ser na posição errada, no lugar errado. Se Jesus puder me ajudar, se Jesus puder me dar graça para vencer a tentação, se Jesus puder me conceder o perdão para os meus pecados, se Jesus me puder tornar bem-sucedido na minha vida. Assim, tanto se nós colocamos em questões, em áreas de necessidade que nós temos na nossa vida. Essa é a tendência do ser humano, colocar um se no lugar errado. A questão é se você crer. O problema não está no Senhor. O problema está em nós. E por isso nós precisamos avaliar onde nós colocamos o se. Porque isso é essencial para que nós experimentemos bênçãos de Deus na nossa vida. Jesus tanto pode como Ele fará. Jesus pode e Ele faz. Então, se nós pudermos crer de coração que todas as coisas são possíveis para o nosso Senhor, então todas as coisas serão possíveis para nós. Vou repetir: se nós crermos que todas as coisas são possíveis para Jesus, então também todas as coisas são possíveis para nós. Porque Jesus disse: tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Esta é uma palavra poderosa, esta é uma palavra extraordinária. É por isso que nós precisamos colocar o se no lugar certo. Se você crer. O grande desafio de Deus para a sua vida, para a minha vida, é nós crermos no Senhor e nas promessas que Ele tem liberado para a nossa vida. A fé, ela se sustenta sobre o poder de Deus. A fé se sustenta, ela se ampara, ela se fundamenta no poder de Deus. E ela é adornada pela majestade de Deus. Nosso Deus é infinito, nosso Deus é ilimitado. E a nossa fé, ela precisa estar fundamentada exatamente nessa convicção, nessa absoluta certeza. Meu irmão, minha irmã, é a graça que Jesus
se deleita em honrar. Vou repetir, é a graça que Jesus se deleita em honrar. Jesus é um Deus movido pela graça. E por isso nós podemos ter plena convicção de que Ele se moverá na nossa direção. Ele nos abençoará. Todas as coisas sem limite são possíveis para aquele que crê. Não há o que não seja possível para aquele que crê. Por isso, com o auxílio do Espírito Santo, firmados no poder, na onipotência do nosso Deus, eu quero declarar coisas gloriosas, extraordinárias, inesperadas ocorrerão na sua vida. Por quê? Porque tudo é possível para aquele que crê. Por isso, concluindo, eu gostaria que você fizesse uma avaliação de onde você coloca o C. Você coloca o C limitando o poder ou duvidando do poder e da capacidade e do amor do Senhor em abençoar a sua vida? Ou se você coloca o C com respeito à sua fé? Se você crer, meu irmão, minha irmã, desenvolva a sua fé. Esse pai, ele orou, ajuda-me na minha falta de fé. Talvez você precise orar de vez em quando, ajuda-me na minha falta de fé, para que o Senhor, pelo Espírito, aumente a sua fé e assim você possa experimentar coisas lindas e tremendas como este pai experimentou. Ver a libertação do seu filho através da palavra liberada pelo Senhor. Com certeza, o Senhor vai honrar todas as palavras, todas as promessas liberadas neste livro na sua direção. Se você crê, coisas gloriosas vão acontecer, porque tudo é possível para aquele que crê. Eu queria que você se colocasse diante do Senhor, eu quero orar. E se você tem dificuldade de crer, humilhe-se na presença do Senhor e diga: Deus, ajuda-me na minha falta de fé, para que você comece a experimentar coisas maiores da parte de Deus na sua vida. Comece a experimentar milagres de Deus na sua vida. E isso aumente ainda mais a sua fé e também lhe dê uma visão mais clara do poder e do amor que há neste Deus que você professa como Deus e Senhor da sua vida. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, que palavra preciosa nós temos aqui nessa história bíblica. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor cada pessoa que está conectada conosco nesta manhã, neste dia, Senhor. Pai, eu quero orar em nome de Jesus, que, ó Deus, os céus estejam abertos sobre cada um, Senhor. Pai, Tu conheces a realidade interior de cada um, Tu conheces o nível de fé de cada um. Pai, que cada um avalie onde tem colocado C na sua vida. Deus, ajuda aos Teus filhos para que ninguém limite o poder e a graça do Deus Todo-Poderoso. Porque o Senhor é muito claro em dizer que tudo é possível para aquele que crê. Por isso, Senhor, que o Senhor, ó Deus, toque cada um. Pai, que a fé de cada um cresça. Pai, que a fé de cada um desabroche. Senhor, ela seja levada a níveis cada vez mais altos, para que os Teus filhos experimentem milagres. Pai, quantas pessoas hoje precisam de um milagre, Senhor, na área da saúde, na área da família, na área emocional, na área financeira. Pai, tantas áreas. Senhor, tudo é possível para aquele que crê, diz a Tua palavra. Pai, implanta a fé nos corações. Senhor Deus, que, ó Deus, a chama da fé seja ampliada nas vidas, para que assim, ó Deus, o sobrenatural aconteça e os Teus filhos e filhas experimentem cada vez mais o toque do Senhor nas suas vidas. Pai, eu quero, na autoridade do nome de Jesus, liberar nesta hora graça e bênção sobre todos aqueles que estão conectados conosco neste culto. Deus, eu oro com louvor e gratidão em nome de Jesus. Amém.
Antes de encerrar, eu só queria lembrar nossas atividades no final de semana. Nós teremos nesse final de semana, o primeiro domingo do mês, o fim de semana da ceia. Teremos 2 cultos, às 9 horas da manhã, culto da família com celebração da ceia, tempo tremendo e precioso. E à noite, às 19 horas, também culto da família com celebração da ceia. Não falte, esteja presente e seja abençoado em nome de Jesus. Também quero lembrar as pessoas que participaram do City Quake, que nós vamos ter o nosso Aftershock neste sábado de manhã a partir das 9 horas. Então, se você fez, mesmo não tendo participado da conferência, você pode participar do Aftershock. Então, nós vamos reunir na igreja às 9 horas da manhã. Vamos ter um tempo na presença de Deus e vamos sair para evangelizar nas ruas da nossa cidade. Participe e seja abençoado. Eu quero agradecer por você ter estado conosco nesta hora e desejar as mais ricas bênçãos de Deus para a sua vida e a sua família. Amém.